Bem, queridos, continuando aqui então com nossas aulas de eletrônica básica. Lembrando, esse conteúdo é o que eu utilizo nas minhas aulas teóricas, né, em sala de aula, e em virtude da gente ter que adiantar alguma parte da pandemia, né, eu estou gravando esses vídeos, né. Eu sei que não é interesse coletivo de todo mundo, eu acho que pode ser até um vídeo muito maçante, né, para quem só quer aprender eletrônica. Mas basicamente é o que a gente vê nos nossos cursos técnicos, também na faculdade, né, no nosso curso de engenharia de controle e automação, engenharia da computação. Porque está uma eletrônica mais profunda, né, falando da construção dos componentes e assim por diante, né. Então, eu sei que não vai ser um vídeo que vai interessar a todo mundo, mas vamos lá, né. Bem, num vídeo anterior, que está aí na descrição do vídeo, a gente falou sobre a construção do diodo. Ou seja, nós falamos da dopagem dos componentes, dos materiais, né, dos semicondutores, em que eu faço um material tipo N, ou seja, que ele tem um elétron relativamente sobrando, que ele pode fazer uma ligação covalente, então eu dopo ele com átomo de fósforo, essa parte mais roxinha aí, ou então se eu dopo ele com boro, onde há falta de um elétron para fazer uma ligação, então é uma lacuna, né? E forma um material tipo P. Nós vimos o funcionamento do diodo e tudo mais, né? Agora, é interessante pensar e imaginar, e principalmente compreender, né, o que são esses portadores majoritários. Né? Então, se no material tipo N, ou seja, tem aquele elétron lá que pode fazer uma ligação covalente, certo? O portador majoritário desse material são os elétrons. Né? No material tipo N, o portador majoritário é o N. No mesmo material tipo N, os portadores minoritários serão as lacunas, certo? Agora, no material P, os portadores majoritários serão as lacunas, enquanto que os minoritários no material P serão os elétrons. Tá, para que serve isso? Então eu explicava no funcionamento do diodo, no vídeo anterior, né, que a gente tem uma questão com relação à corrente de saturação. É uma corrente mínima, muito pequena, inclusive no gráfico lá que a gente observou, fala de picoamperes, mas ela é importante porque ela pode desencadear algumas impurezas ou correntes indesejadas, inclusive é um tipo de medição, vamos dizer assim, ou parâmetro para a qualidade do diodo. E o que causa isso são esses portadores minoritários, certo? Bem, a tensão de polarização direta a gente já viu, né? A mais conhecida e a mais utilizada, né, é o diodo de silício com 0,7, né? A gente faz uma aula prática em que a gente vê essa corrente e ela dá 0,63, 0,65, né? Quase 0,7, né? Pelo menos em sala de aula lá. Se bem que a gente usa corrente baixa, né? Mas é bem tranquilo. Inclusive tem um vídeo aí que eu fiz que é com relação à tensão a curva do diodo, né? Acho que se eu lembrar de todas essas coisas, eu vou colocar na descrição do vídeo aí. Beleza. O arseneto de galho tem uma tensão maior, né? Uma tensão de polarização direta maior. O que é essa tensão de polarização? Se você colocar um diodo num circuito normal, você vai ver que vai ter uma queda de tensão, e essa queda de tensão sobre o diodo vai ser essa aqui, certo? Então, se ele estiver conduzindo diretamente, ele vai ter uma queda sobre ele e essa vai ser a tensão de polarização, uma queda de tensão no circuito. Né? Inclusive esse 0,7 do silício vai ser amplamente utilizado para alguns cálculos de tensão corrente que a gente vai utilizar. No transistor, esse 0,7 também está presente no TBJ lá, porque lá dentro do TBJ tem um diodinho lá de silício e ele vai ter esse 0,7 presente também, utilizado largamente. Eu não gravei essa aula ainda, mas no futuro vai estar por aí. Bem, nós comentamos também, né, os efeitos da temperatura. A temperatura, lembrando, né, os leigos vão falar, não, é só 30, 40, 50 graus, né? Mas molecularmente, o aumento da temperatura é maior a agitação das moléculas, né? Inclusive, você aumenta a temperatura da sua mão agitando as moléculas na superfície da sua mão, quando você esfrega uma mão na outra, né? Então, esse aumento da vibração das moléculas tem um efeito sobre os componentes eletrônicos, né? Uma delas é reduzir a tensão de polarização direta, né? Aumenta a corrente reversa, aquela corrente de saturação, né?
A tensão máxima de avalanche, ela pode aumentar, né? E causar estragos e tudo mais, né? É por isso que não é à toa, né? Salas com muito computador e tudo mais, o pessoal prefere manter essa sala refrigerada. Ou seja, a temperatura tem um efeito muito grande sobre as pastilhas de silício. É claro que nos transistor um pouco mais, aumentando o beta, a gente vai ver isso depois, certo? Os diodos de germânio são mais sensíveis. Agora, essa informação é meio irrelevante porque diodo de germânio quase não é utilizado, né? Existia lá no Athlon 3, 4, aqueles processadores da AMD bem antigos, né? Tempo lá do Pentium 3, Pentium 4, tinha lá o Athlon, né? O pessoal criticava muito a AMD naquela época porque o sensor de temperatura daquele processador era um diodo. Se ele conduzia mais ou menos, era em virtude da temperatura dele. Era uma coisa bem simples, enquanto a Intel tinha um sistema bem melhor, né? Bem, os diodos, é claro, ele possui uma resistência, é um condutor, né? Então, tem uma resistência estática, uma dinâmica, uma resistência média, né? Basicamente é a tensão que eu tenho sobre ele, o VD, dividido pela corrente, certo? Então isso vai dar um valor de resistência, né? Muito simples. A estática é quando eu pego diretamente lá da curva ou do circuito, a tensão, a corrente que tem lá e tal, beleza. Agora, tem muito diodo que trabalha com tensões variáveis, certo? Fontes chaveadas lá da eletrônica de potência, retificadores. O retificador, a tensão está variando toda hora, porque é corrente alternada. Ou seja, isso vai dar uma resistência dinâmica, que é esse próximo gráfico aqui. Aí, esse 0,26 aí, se você buscar em livros mais especializados, como o Cedra, né, eu comentei isso sobre isso na primeira aula de apresentação, né? Você vai achar a definição, isso aí, como é que acha. É uma integralzinha básica lá que você acha fácil esse troço aí. Fácil não é não, gente. Bem, a resistência de polarização reversa, a ideia é que ela seja infinita, né? Ou seja, se eu colocar reversamente a tensão VD sobre o diodo, ele vai bloquear. É claro que a gente sabe que isso não como a gente tem aquela pequeníssima corrente de saturação reversa, né? Não é exatamente um infinito, mas pode ser considerado. Bem, a resistência média é quando eu tenho uma variação dessa minha curva, eu faço uma diferença de corrente com uma diferença de tensão. Pode ser utilizado, tem os datasheets que tem isso, né? Bem, o modelo ou o circuito equivalente do diodo, basicamente é esse que tem aí. Aquela tensãozinha que ele apresenta, o 0,7, uma resistência, em geral aí uma resistência que ele apresenta, né? E um diodo ideal, ou seja, aquele funcionamento normal, né? Se colocar a tensão reversa, ele não vai ligar, não vai conduzir, não vai dar nada. Então esse modelo, esses três componentes, uma tensão 0,7, uma resistência relativamente baixa, 10 ohms, menos, mais, e assim por diante, e um diodo ideal representa o diodo equivalente, um modelo de diodo, certo? Bom, como quase todos os componentes eletrônicos, né, intrinsecamente ali, já que vai ter uma barreira de depressão, aquele acúmulo de elétrons que tem por ali, o diodo também vai ter uma capacitância. Inclusive é um dos efeitos que a gente utiliza para o diodo, né? Mas é muito pequena, a gente vai ver no gráfico aqui, então ela tem uma reversamente polarizada, diretamente polarizada, certo? Repara que na casa de picofarads ali, é claro, depende do tamanho do diodo e tudo mais, né? Isso aqui, o tempo de recuperação reversa, né? Isso aqui é uma coisa fundamental, certo? Para o funcionamento do diodo com relação a circuitos de chaveamento. Ou seja, a ideia é o seguinte, o elétron está ali passando, está sendo conduzido, o diodo está passando elétron ali, tem uma avalanche ali, milhões, bilhares, sei lá quantos, trilhões, zilhões, se você pensar, né, de elétrons caminhando, andando, a corrente, a tensão aplicada, a corrente rodando e assim por diante. E do nada a tensão muda, pá! Então aquele ponto ali em que ele interrompe. Aí o que tem que acontecer com o diodo? Ele tem que brecar todos esses elétrons, ele tem que reestabelecer a camada de depleção
e aí bloquear a passagem de corrente. Isso leva um tempo, não é instantâneo isso, né? Então eu inverto basicamente a tensão, isso significa eletronicamente ou eletricamente que o campo elétrico se inverteu. Ou seja, não há mais aquela atração de cargas negativas e positivas pelo campo elétrico. E quando isso acontece, os elétrons têm que parar de andar, e não é instantâneo, apesar de eles terem uma massa muito pequena, mas isso não é instantâneo, e a camada de depressão tem que se restabelecer. E isso, conforme construção, espessura das camadas e tudo mais, a gente pode ver isso em outros momentos, isso é muito importante para a eletrônica de potência, por exemplo, né? Esse tempo de recuperação reversa vai determinar também o tempo de funcionamento do diodo. Imagina um diodo funcionando a 60 Hz, que é a tensão normal da rede aqui no Brasil, certo? Ele não precisa ser rápido. Agora imagina uma fonte chaveada funcionando em 100 kHz, ou seja, o diodo tem que bloquear e conduzir em 100 kHz. Então não é qualquer diodo que faz essa operação. Bom, existe para todo componente eletrônico existe uma folha de dados ou folhas de especificação, a gente chama de datasheet. Os diodos têm uns datasheets aí de 5, 6, 7, 8 folhas, coisa pouca. Você pega um microprocessador que tem datasheet de 500 folhas, como o PIC18F4550, por exemplo. Ou seja, cada componente eletrônico tem a sua folha de especificação. Basicamente é um manual de utilização que o fabricante fornece, certo? Essas principais características, a tensão direta, a corrente máxima que ele consegue fornecer, a corrente de saturação direta, que é aquela correntezinha que vem contrário, certo? Taxa de tensão reversa, ou seja, o quanto que ele consegue bloquear de tensão quando ele não está conduzindo, valor máximo de dissipação de potência, ou seja, o quanto que ele corrente e tensão que ele consegue fazer, níveis de capacitância, tempo de recuperação, faixa de operação e assim por diante, certo? Aqui nós temos alguns símbolos, né, da embalagem o que eu quero que vocês marquem bastante aqui é que externamente um diodo basicamente ele tem ou tem a setinha ou tem um risquinho, né? Esse risquinho é que vai determinar o lado que a corrente sai. Se você aprendeu isso, tá tranquilo, tá excelente. Esse negócio de anodo, catodo, dá para aprender, mas eu não considero a coisa mais importante. Você tem que saber para onde a corrente sai. Se a corrente sai, quer dizer que ela vai para o lugar de menor tensão. É isso, basicamente, certo? Todos os diodos comerciais possuem algum tipo de marca, como a gente pode ver aqui, ó. Se você vê esses aqui do centro, acompanhado aqui dessa fitinha métrica, né? Repara que aquele bem do meio ali, que é mais grossinho, ele tem uma faixazinha cinza, certo? Essa marquinha cinza é justamente a pontinha da seta, certo? Aqui à esquerda você tem essa representação, você tem alguns diodos de cor preta, de vidro, que em geral são de germânio, você tem alguns de plástico que são, por exemplo, os diodos Zener, a gente vai falar daqui a pouquinho deles, certo? Mas essa risquinha, essa marcazinha cinza, basicamente, ou preta, se for algum caso, marca aquela risquinha ali da seta, certo? Bem tranquilo. Esse que tem mais perninhas aqui, esse que tem 4 perninhas aqui, é uma fonte de diodo. Ele já tem 4 diodos ligados, interligados. A gente vai ver isso depois lá nos retificadores, certo? Aí mais alguns exemplos. Eu chamo a atenção para esses mais à esquerda, aqui eles são alguns diodos de encaixe. É muito comum você encontrar isso aqui em alternador de carro, certo? Inclusive, ele tem o gerador de energia do carro chama-se alternador porque ele gera corrente alternada. Mas a bateria é corrente contínua, né? Então você retifica isso. E o alternador tem dentro dele lá um conjunto de diodos que faz essa retificação. Aqui mais à direita nós temos diodos com parafuso, né? Esses diodos são tem correntes em geral muito mais elevadas, né? Esse de cima especificamente aqui que está mais sujinho, tem 2 porquinhas aí, é da Semicron. Semicron é um fabricante brasileiro, né? A gente tem LED e outros componentes aí. Aqui mais alguns, né? Aqui mais à esquerda alguns SMDs, alguns de germânio. Repara que ele é bem transparentezinho, bem legal. Tem um rádio de galena, que o pessoal de telecomunicações utiliza legal para fazer, e utiliza esse diodo de germânio para fazer esse rádio de galena. O diodo Zener não é padrão ser vermelho assim, não. Você tem alguns amarelos e vários outros.
Nessa figura um pouco mais azul aí, que tem vários componentes, você tem algumas pontes também, certo? Esses com 4 pinos são pontes de diodo, já tem um monte, né? Esse 1N4148 é um diodo muito comum. A família 4000, 4001, 4002, 3, 4, 5, 4007 também é muito utilizado e custa, dependendo do lugar, R$ 1 ou até alguns centavos, né? Dezenas de centavos aí. Bom, a maioria dos multímetros, né, que é esse equipamento laranja aí, tem, tá bom, não precisa ser necessariamente laranja, tem preto de outra cor. Eles têm lá um testador de diodo, né? Dá para fazer isso também com ohmímetro, mas na versão digital esse ohmímetro em geral tem uma tensão alternada, não é muito recomendado utilizar, mas nos multímetros analógicos, aqueles de ponteiro, difícil de achar, né? Você colocava o ohmímetro para testar o diodo. Tem também um traçador de curva, mas confesso, nunca vi, não sei nem como é. Bom, o testador de diodo ele vai mostrar justamente aquela queda de tensão sobre o diodo, ou seja, se ele estiver marcando, no caso do diodo de silício, né, algo perto de zero, um número perto de 0,7 ali, você vai ver que o diodo está bom. Zero está em curto, infinito não está conduzindo, está em circuito aberto. Basicamente é isso, certo? Aí tem aí a demonstração facinho de como eu mostro, né? Como é que eu monto, né? Repara que se eu coloco a ponteira preta contrário àquela marquinha e a ponteira, a ponteira vermelha contrário à marquinha e a preta a favor da marquinha cinza ali, ó, ele vai marcar o 0,7. E o contrário, um pouco mais à direita aqui, vai ser o reverso, ele vai marcar 0 low ou simplesmente infinito 11, coisas assim, no sentido de que ele não está conduzindo. Não é tão comum, mas se você tiver um diodo que estiver totalmente apagado, mas quer saber que ele está bom, testa ele dos dois lados. É interessante e é muito importante o diodo estar fora do circuito, né? Existem diversos outros tipos de diodo, tá? Os mais comuns, diodo Zener, o LED comum aí, certo? E os diodos arrays. Basicamente é um grupo de diodos, né? A região Zener, desculpa, a região Zener é basicamente uma região que fica na polarização reversa do diodo. Você utiliza ele quando ele não está conduzindo reversamente, né? Mas é claro, você faz um dimensionamento correto desse diodo para montar o diodo Zener, né? Só que a grande característica da região Zener é que a queda de tensão, ou melhor, o ganho de corrente, se você quiser assim, reverso, é muito abrupto, é muito linear, é uma linha reta, basicamente. A gente vai ver no gráfico já, né? E isso, de certa forma, facilita alguns componentes, algumas aplicações do diodo nessa região Zener. É claro, o diodo tem que estar preparado para fazer isso, né? Não é qualquer diodo que você faz isso. E pega o 4007, por exemplo, a região Zener dele está para frente de 1000 volts, né? Não é um diodo que você vai usar desse como diodo Zener, né? Então, basicamente, é aquela parte ali, ó, tracejada em azul ali, marcada ali. Essa é a região Zener, né? Zener, em função do cara que descobriu isso aí, né? E é possível, então, utilizar esse cara como um regulador de tensão ou outras funções, né? A gente vai ver ainda, eu não vou falar que eu vou colocar na descrição porque eu vou esquecer, mas daqui a uns dias eu vou fazer um experimento com o TCA 7. Eita, falhou o nome agora. Mas é um circuito muito comum para disparo de TRIAC. 785, acho que é isso. Bom, o TCA, ele utiliza um Zener no esquemático dele original de fábrica, no datasheet dele eu utilizo o esquemático com o diodo Zener ele pega do 220, retifica meia onda e pega um diodo de Zener de 15 volts para estabelecer uma tensão de 15 volts de alimentação do CI. É muito interessante, é uma aula de eletrônica utilizar aquele TCA, que a gente vai ver. Bem, o diodo Zener, ele é feito para conduzir, a ideia dele não é bloquear igual o diodo comum, certo? Então, tem uma tensão de Zener, a gente vai ver alguns circuitos, alguns exercícios com ele, né? Em geral tem tensões aí de 1.8 até 200 volts, né? Basicamente esse circuito. Se você utilizar ele na outra região, na região de polarização direta, ele vai funcionar como um diodo comum. Não é
o mais indicado, né? Mas ele pode funcionar também. Ok, eu posso testar o diodo Zener, é claro, ele vai funcionar como diodo normal. Só tem uma observaçãozinha, a marcação da seta dele é diferente da outra, certo? Bom, tem uma tabela aí, eu sei que não está exatamente a melhor forma de ver, mas tem números de diodos Zener com suas numerações e a sua respectiva tensão. Repara que não obedece uma lógica, né? IN 746, 3,3 volts. Não tem uma lógica. 3,3 para 746. Não tem. Se tem, eu desconheço, me perdoe. Bom, o diodo LED, ou basicamente só LED, né, é amplamente utilizado hoje nas telas de computador, celular, smartphone, TVs LEDs e assim por diante. Ele é um diodo, certo? Só que é um diodo feito de uma construção um pouco mais especial e você tem os elétrons trombando em determinados componentes ou impurezas que você coloca ali naquele diodo e aí deslocam um elétron com uma camada de valência mais alta e quando esse elétron volta ele solta um fóton. Esse fóton tem uma frequência específica, então o LED ilumina numa certa frequência importante. Mas tem o LED branco, que é a soma de todas as cores. Então ele tem várias impurezas que soltam vários fótons em várias frequências, que dá uma combinação de luz que parece muito com a branca. Não é exatamente a branca, mas parece bastante com a branca, certo? Repara, tem uma coisa que é uma aplicação de LED que é fundamental hoje no mundo de telecomunicações. Na ponta de cada fibra ótica você tem um LED transmissor de sinal. Ou seja, que ele fica piscando e transmitindo 01, 01, 01, 01. Toda a comunicação ótica tem LED. A melhoria da comunicação ótica passou pela melhoria dos LEDs, certo? Então, se você trocar aí um pouquinho do que é os componentes, né, os arsenetos da vida aí, colocando mais, menos e assim por diante, você troca as cores, tendo LED azul, verde, laranja, vermelho e assim por diante, inclusive branco e amarelo. As tensões de alimentação estão entre 2 até 5 volts aí, né, no caso do azul. É importante saber dessa tensão para ligar aos LEDs, porque você vai especificar um resistor que vai acompanhar esse LED para ele não queimar, ok? Então ele tem um ponto de operação ótimo, né, que ele emite bastante daquela frequência. E os arrays, né, são então diodos que você vai usar um lado comum e várias pontas de diodo. Você pode ter o catodo comum ou o anodo comum, né? Esses arrays é mais tranquilo você ver eles em resistores, um conjunto de resistores comuns assim. Mas não está muito difícil de achar esses caras não, pelo menos para LED, né? Aquele display de 7 segmentos, sabe, que usa LED, ele é um diodo array, por exemplo, né? Bom, aqui tem alguns tipos de diodos, né? Todo mundo que usa controle remoto tem lá o seu diodo emissor de luz e um fotodiodo receptor, né? Tem o varicap, que é basicamente um supressor de surto, que dá para utilizar também. Você tem o SR, o TRIAC, diodo Schottky, é um diodo que o pessoal chama de portadores quentes, né? Ele tem uma parte metálica. Bom, depois a gente fala diretamente mais alguns desses aqui, né? Alguns desafios, né, com relação à fabricação de componentes eletrônicos, né? Repara, eu pus essa notícia aqui, ela já é relativamente velha, né? A Samsung apresenta as primeiras memórias LPDDR5 de 8 gigabits, né, do mundo, né? Então tem uma velocidade absurda de grande, mas o que eu chamo a atenção dessa notícia, o fabricante revelou ainda que disponibilizará as memórias de 6.400 megabits, né, a 1.1 volts. Repara, se você pensar aquela tensão de 0,7 que a gente falou ali atrás, uma tensão em que o diodo começa a conduzir, como é que você consegue fazer uma memória funcionar a 1.8 volts? A 1.1, desculpa. Ou seja, só o 0,7 já come quase toda essa tensão, né? É claro que nós estamos falando da maior parte aqui de componentes extremamente especiais, né? Bem longe, bem fora do que a gente está vendo aqui, né? Dos conceitos dos primórdios, né?
mas também tensões MOSFET. A tensão MOSFET para funcionar ela precisa de pouquinho mesmo, né? Agora chama também a atenção nesse segundo parágrafo da notícia, né? As novas memórias têm processo de fabricação de 10 nanômetros. Cada transistor desse tem tamanho de 10 nanômetros. Nanômetros, gente. Nós estamos na casa aí de alguns átomos, algumas moléculas de silício e tudo mais. Não é um monte, não é centenas, milhares, não. São, quem sabe, dezenas, centenas, para formar um único transistor. Bem, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso e vamos fazer um novo vídeo com relação aos simuladores de circuitos. Inclusive, não exatamente agora, né? Vamos deixar para outro, que esse vídeo já tá grande. Bem, gente, essa aqui seria a nossa introdução com relação ao